Bom, eu vou falar sobre a avaliação respiratória. Meu nome é Murilo. A minha cobaia foi o meu pai, AAF, 52 anos, analista de sistemas. Ele não possui nenhuma alteração na frequência respiratória, não possui tosse, não possui dores torácicas. Eu vou falar um pouco da vida dele também. Não é atleta, mas ele pratica bastante exercício, faz academia, corrida. Agora na quarentena ele continua ativo, ele tá treinando em casa todos os dias. Como vocês podem ver nessa foto que eu tô botando na tela, ele tem o pectus excavatum. Eu medi o diâmetro do tórax dele, as duas anterior e posterior. Ele não possui cenose periférica nem central. Eu vou botar as fotos aqui enquanto eu vou falando. A central e a periférica ele não possui. Ele não possui hipocratismo também. Ele nunca fumou, não é fumante. Mas eu fiz o teste mesmo assim dos dedos, do polegar. E botei na tela também a foto. Não possui tiragens durante a inspiração normal. Eu fiz um vídeo de cada local que ele poderia ter tiragem, que seria supraclavicular, supraesternal, intercostal e subcostal. O ritmo respiratório dele é não patológico, né? Ele não entra em nenhum grupo das complicações que foram apresentadas pra gente. Eu fiz um vídeo dele respirando normalmente, estou passando agora para vocês verem. Os sinais vitais foram frequência respiratória e frequência cardíaca. Fiz umas manobras também de percussão para avaliar o som, para ver se ele sentia dor. Tudo normal também. As regiões avaliadas foram supraclaviculares, infraclaviculares e inframamária. Lado esquerdo e direito. E já na parte de mobilidade e expansibilidade, eu fiz os três testezinhos mais padrões que a gente tem, né? Que no caso seria os polegares na região external, né? Na, na borda do externo, abaixo do processo tifoide. E no dorso daí a gente realizou uma abordagem pro meio da coluna na linha abaixo da escápula. E foi isso, meu pai, ele teve resultados bons, que já era de se esperar pelo perfil atlético e ativo dele. Então não teve muitas surpresas. A única coisa mais diferente foi então o Pectus excavatum, que eu também tenho por genética. E no mais é isso. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Hoje eu vou avaliar teus nervos cranianos e eu vou pedir para tu fazer alguns testes para ver se eles estão bem, tá? O primeiro é o olfatório. Então, para ver a tua qualidade de sentir os odores, eu vou pedir que tu tape uma das narinas, isso, e feche os olhos. Bem, eu preciso que tu aspire agora e diga o que tu sente. Café. Bom, agora tape a outra. Faça a mesma coisa. Bastante dente. Perfeito. Bom, o segundo nervo craniano é o nervo óptico. Tu já deve ter feito esse teste quando foi fazer exame dos olhos. Preciso que tu tape um dos olhos. Perfeito. E diga as letras que tu tá vendo agora. MTZUB. UWSOH. CJFEM. HKGAJ. Bom, agora preciso que tu tape outro olho. De novo. MOYPW. RSLDX. NSGCB. Tá? Agora preciso que tu continue com um dos olhos tapados. E eu vou também ficar, e tu fica olhando pro meu olho, tá? Quantos dedos tu vê aqui? Aqui? 2. Tá se mexendo ou tá parado? Se mexendo. Quantos dedos tem aqui? Parado. Aqui? Parado. Se mexendo. Aqui? 2 parado. E aqui?
Um se mexendo. Tá? Não, um parado. Tá, tudo bem. Tá pro outro olho. Mesma coisa. 1, 2, 2, 1. Tá se mexendo, tá parado? Se mexendo. Um parado. Um parado. Tá, tudo bem. Agora eu vou botar uma luz no olho pra ver o reflexo da tua pupila, tá? Só precisa ficar parado. Tá. Outro olho agora. Isso. Perfeito. Agora eu vou avaliar o teu terceiro par, o quarto par e o sexto par craniano, que eles controlam o movimento do olho, tá? Isso que agora eu tô com os dois olhos escolhendo pro meu dedo, tá? Não, sem mexer a cabeça. De novo. Perfeito. Agora eu vou avaliar o teu quinto par craniano, que ele é responsável pela sensibilidade da face. Então eu vou te tocar com toques leves. Desculpa que deve estar frio. E tu vai me dizer se tu sente ou não. Sente? Sim. 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 Sente? Sim. 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 Sente? Tá. Sente também? Sim. Sente? Tá. Outra parte do nervo trigêmeo, mais precisamente da terceira parte, o V3 dele, ele é responsável também pelos músculos da mastigação. Então eu pedi que tu faça força com a mão, como se estivesse mordendo. Perfeito. De novo. Muito bem. Eu vou pedir que tu abra a boca, aham, e fique assim. Muito bem. Bom, o sétimo par craniano, ele é responsável pelas mímicas da face, tá? Então eu preciso que tu levante a sobrancelha assim, ó. Perfeito. Agora, como se alguém falasse que o Grêmio é melhor que o Inter, faz assim, ó. Franze as testas. Perfeito. Enche a boca com ar. Resiste. Perfeito. Mostra os dentes bem forte. Perfeito. E fecha o olho bem forte também. Muito bem. O oitavo par craniano, que é o vestíbulo coclear, ele é responsável tanto pela nossa audição como pelo nosso equilíbrio. Então agora eu vou pedir que tu feche os olhos. Tá escutando? Tô. Do outro lado? Também. Tu ouve, pode abrir os olhos. Tu ouve eles de maneira igual ou um lado diferente do outro? Diferente. Qual lado é diferente? Fecha de novo os olhos. Sente melhor aqui. E olhos do outro lado ou aqui? Não, eu escuto igual os dois, só que o som parece diferente. Então, olha de que tu levante. Deixa eu tirar a cadeira aqui e fique de frente pra mim. Eu vou tentar te desequilibrar. Daí tu vai ter que fazer força pra ficar equilibrado, tá? Tá? Muito bem. Vem até mim, caminhando. Agora volta. Pode voltar normal, não precisa ser de costas. Agora caminha como se estivesse numa corda bamba, com um pé na frente do outro. Tá? Volta assim. Perfeito. Agora tu vem caminhando na pontinha dos pés só, um na frente do outro. Tá? Pode voltar ao normal. E agora com o calcanhar. Perfeito. Pode voltar ao normal. Agora a gente vai fazer o seguinte. Para testar o teu equilíbrio, preciso que tu feche o olho. Aí eu vou pegar tuas mãos. Tu vai dar um passo na minha direção. Tá? Pode dar um passo. Agora volta. Dá outro passo. Volta. Dá outro passo. Agora volta. Perfeito, pode abrir os olhos. Bem, a gente agora testou o teu oitavo par craniano, agora a gente vai pode sentar. A gente vai avaliar o teu nono par craniano. Ele é responsável pelo teu reflexo de engasgar. Então eu digo que tu abre a boca, bota a língua pra fora e tu vai engasgar. Abre mais a boca. Só vou fazer um toque simples. Perfeito. É isso aí mesmo, tá? O teu décimo par craniano, que é o nervo vago, eu teria que medir
aferir tua frequência cardíaca, mas pra ficar mais dinâmico eu não vou fazer isso, tá? Pode levantar, por favor. 11º par craniano, nervo acessório. O que ele faz? Ele é responsável por os músculos que levam o ombro, faz força, que eu vou resistir. Perfeito. Agora, contra a minha mão, faz pra girar a cabeça assim. Bom, volta pro outro lado. Perfeito. Restando só um par craniano, eu vou pedir que tu abra a boca, faça e mexa a língua assim, pra cima pra baixo, perfeito. E agora fique lá. Perfeito, pode sentar. E é isso, muito obrigado pela avaliação. Eu que agradeço. Olá, eu sou o William, fisioterapeuta responsável aqui do hospital e eu preciso que tu responda algumas perguntas para mim, certo? Certo. Primeiro, eu gostaria de saber o teu nome. Cleonice, Tudo bem contigo, Cleonice? Como tu está se sentindo? estou me sentindo um pouco tonta. Um pouco tonta? Certo. Tu sabe onde tu tá nesse exato momento? Estou num hospital, Tu sabe o motivo por que tu veio parar aqui? porque eu sofri um acidente de carro. E esse cara que tá aí do teu lado, quem que ele é? É o meu filho. E ele tá contigo aqui no hospital? Ele tem disponibilidade de ficar aqui? Sim, E como foi esse acidente? foi realmente mais um susto mesmo. Foi só na hora aquele susto. Mas a batida foi grave, algo assim? Não, foi leve. Foi leve? Agora então a gente vai realizar alguns testes, então com o objetivo de avaliar a tua sensibilidade e eu vou precisar da tua colaboração. Eu preciso que tu então, quando eu solicitar, tu fique com os olhos fechados e tu vai sentir diferentes sensações e tu vai indicando elas pra mim. Ah, senti isso ou senti aquilo. Quando tu sentir, tu me indica, tá? Então, Sim, o que tu sente? tipo Uma dorzinha, uma pontada. uma pontada. Uma pontada. Sim. 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 Então, dando sequência na avaliação, agora a gente vai avaliar a tua temperatura e tua percepção em relação à temperatura. E tu vai sentir alguns estímulos, né? Algumas coisas tocando em ti. E essas coisas ou elas vão ser quentes ou elas vão ser geladas. E aí eu preciso que tu indique quando tu sente esse estímulo, tá? E se ele é quente ou se ele é gelado, Certo. certo? Vamos começar. Quente. Gelado. Quente. Gelado. Quente. Gelado. Quente. Então, agora a gente vai avaliar a tua percepção em relação a toques mais leves. E eu vou tocar em ti com um instrumento que eu tenho aqui. E quando tu sentir esse estímulo, tu me indica se tu percebeu ele ou não. Tu diz, ó, senti ou não senti, Sim. certo? Certo. Senti. 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 Sim. Sim.
Então, continuando a avaliação da sensibilidade superficial, agora a gente vai avaliar a tua percepção em relação à pressão. Então, de novo, tu deve me indicar quando sentir o estímulo. Certo. Sim. 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 Então, agora a gente vai avaliar a tua percepção, então, em relação aos movimentos, começando, então, pela sinestesia, que é a percepção de movimento, e eu vou movimentar o teu braço e tu vai ter que me indicar, então, se tu, para onde eu estou movimentando, qual braço eu estou movimentando. Certo. Você está levantando meu braço direito. Então, agora eu vou fazer a avaliação da propriocepção, que seria então a capacidade então de perceber, né, seria o senso de posição articular. Então, com os olhos fechados, eu vou movimentar um dos teus braços e tu, depois quando eu terminar esse movimento, tu vai ter que fazer o mesmo movimento que eu fiz com o outro braço. Ok. Segura um pouquinho aqui. Agora pode realizar o mesmo movimento com o outro braço. Pode voltar. Perfeito. Então, dando sequência aos testes, agora a gente vai avaliar então a estereognosia, que seria então a capacidade de manipular diferentes objetos. E eu vou te dar 2 objetos, né? Tu com os olhos fechados, tu vai poder manipular esses objetos por um tempo e tu vai ter que identificar o nome deles e me dizer. Certo. Certo? Então, aqui está um objeto e aqui está o outro. Uma lixa de unha. Pode me dar? Uma caneta. Então, agora então a gente vai fazer a avaliação da localização tátil. Eu vou tocar algumas regiões do teu corpo e tu vai me indicar, né, se tu sente e que local é esse. Que local foi o que eu toquei. Certo. Na mão. Na mão. No antebraço. Na mão. No dedo. No braço. No braço. Na mão. Então, dando sequência, agora a gente vai continuar então com a avaliação. E o teste agora é o teste de discriminação entre 2 pontos. Então, vai ter momentos que eu vou tocar em ti com um objeto e vai ter momentos que eu vou tocar em ti com 2 objetos. Então, você tem que me dizer, tá tocando com um, tá tocando com 2. Ok. Dois. 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 Um. Então, quase acabando a nossa avaliação sensorial. Agora eu vou testar
Vou fazer o teste de identificação simultânea dupla. E tu deve descrever, então, quando tu percebe o estímulo, né, o toque, e o número de estímulos que tu está sentindo. Certo. 2. 2. 2. 2. 2. Para finalizar, então, agora a gente vai testar então a barognosia. Então, a barognosia ela é a capacidade então de identificar objetos com diferentes pesos. Eu vou te dar 2 objetos para tu manipular e eu preciso então que tu me diga, esse é o objeto mais pesado, esse é o objeto mais leve. Ok. Esse é o objeto 1. Sentiu bem? Sim. Pode me dar. Leve. E agora eu vou te dar o objeto 2. Sim. Qual é mais pesado? O da mão esquerda. O objeto que tu sentiu primeiro ou o objeto que tu sentiu por segundo? O que eu senti por segundo. Vamos agora avaliar a pulsação arterial. É muito importante avaliar a pulsação arterial porque ela está relacionada com a pressão intravascular. E através disso conseguimos ver alterações na frequência cardíaca, no ritmo, se o ritmo está regular ou irregular, e também conseguimos ver o calibre dos vasos e a amplitude do pulso. Quanto mais periférico for o pulso que iremos avaliar, maior será a amplitude. Aqui estamos avaliando o pulso radial e o lunar, com a frequência de 72 batimentos por minuto. Importante avaliarmos a simetria, então fazemos as avaliações nos 2 lados. Bom, agora avaliaremos a pulsação braquial. Com o dedo médio e o indicador, palparemos a artéria braquial sobre a fossa cubital no tendão do bíceps. A pulsação dessa artéria é a mais utilizada para aferir a pressão arterial. Agora a avaliação do pulso carótido. Esse pulso ele é bem forte devido à localização da artéria carótida, que está muito próxima ao coração. Agora a avaliação do pulso da artéria aorta abdominal. Tem como principal objetivo avaliar a possível existência de um aneurisma na artéria aorta abdominal. Agora a avaliação da artéria tibial posterior, ela está localizada posteriormente ao malelo medial. O pulso femoral, que pode ser encontrado entre a sínfase púbica e a espinha ilíaca anterosuperior. A artéria dorsal se localiza ao lado do tendão do extensor do hálux. Então, para facilitar a localização, pedimos para o paciente fazer uma extensão do dedo. Caso tenha dificuldade em sentir o pulso, tente mover os dedos proximal, distal ou lateralmente. Agora vamos a uma avaliação do pulso pulpíteo. O paciente fica em decúbito dorsal e para uma melhor visualização da fossa pulpítea, fletimos o joelho. Apalpamos com o dedo médio e com o indicador. Esse pulso é o mais difícil de ser sentido devido à sua profundidade. O edema periférico é o acúmulo de líquido no meio intersticial. Ele pode ser causado pela diminuição da pressão oncótica, o aumento da permeabilidade capilar, obstrução do sistema linfático e o aumento da pressão venosa, e entre outros. Durante a avaliação, é importante observar se o edema é unilateral,
que pode indicar uma trombose venosa profunda e um linfedema. E um edema bilateral pode indicar uma insuficiência cardíaca, pode ser um edema secundário a medicamentos e uma insuficiência venosa. Sinal de Godet, que seria uma compressão da região anterior da tíbia e perimaleolar por 5 segundos. Se der positivo, a pele vai afundar, negativo, não afunda. Não afunda. Nesse caso, o teste foi negativo. No sinal de Stemer, fazemos uma pressão na região do segundo artério. Positivo, não conseguiremos fazer a apreensão da pele. Negativo, conseguiremos fazer a apreensão da pele. Neste caso, o teste foi negativo. Quando encontrarmos um edema unilateral, fazemos testes clínicos para trombose venosa profunda. Um deles é o sinal da bandeira, onde comparamos a mobilidade da panturrilha com outro membro. O outro teste é o sinal de Romans, que é caracterizado por um leve desconforto ou uma dor após uma dorsiflexão passiva do pé. Índice tornozelo braquial. Representa a razão entre a pressão arterial sistólica do tornozelo e do braço. É um método simples e de grande confiabilidade e baixo custo. Serve para diagnóstico de problemas cardiovasculares em sua fase inicial. A avaliação é feita tanto nos 2 braços como nos 2 tornozelos. No tornozelo, será avaliado a artéria dorsal e a artéria tibial posterior. Se tiver uma diferença da pressão sistólica entre as duas, selecionar a mais alta. Do tornozelo e do braço. É um método simples e de grande confiabilidade e baixo custo. Serve para diagnóstico de problemas cardiovasculares em sua fase inicial. A avaliação é feita tanto nos 2 braços como nos 2 tornozelos. No tornozelo, será avaliado a artéria dorsal e a artéria tibial posterior. Se tiver uma diferença da pressão sistólica entre as duas, selecionar a mais alta. Calcularemos o ITB direito e o ITB esquerdo, onde pegaremos a pressão sistólica do tornozelo direito sobre a maior pressão sistólica dos 2 braços. Mesma coisa o ITB esquerdo, pressão sistólica do tornozelo esquerdo sobre a maior pressão sistólica do braço. Então, para começar a nossa avaliação do sistema tegumentar, eu vou começar falando um pouquinho de hipopigmentação e hiperpigmentação. Eu vou começar pela hipopigmentação de um caso clássico do Michael Jackson, que ele tinha vitiligo, então, que é o aparecimento dessas manchas brancas. O pessoal sempre ficava se perguntando, né? Ah, o Michael Jackson tá ficando branco e tal, ele tá fazendo cirurgia, mas não, ele tinha vitiligo. Um outro caso é o de hiperpigmentação dessa vez. Achei aqui um estudo de caso, um relato de caso de um homem que teve hipercromia pós-inflamatória associada à psoríase. E isso foi após, isso começou há muito tempo atrás, com manchas pequenas, até ter essas manchas grandes no corpo, também muito associado ao que ele falou, ao que o paciente relatou, que começou a aflorar mais quando ele começou a beber muito, a ter muitas brigas em casa e esses fatores pessoais e que aumentaram o aparecimento dessas manchas. Importante que é importante avaliar no sistema tegumentar é a presença de rubor, então vermelhidões, que podem ter muitas causas, muitas mesmo. Então é importante olhar cada caso que
que pode ser em decorrência de menopausa, de ingesta de álcool, de alguns medicamentos, pode ser ansiedade, rosácea, pode ser várias causas. Um fato importante que a gente consegue avaliar no sistema na avaliação do sistema tegumentar é a cianose, que também é importante na avaliação respiratória, mas aqui a gente também consegue identificá-las no corpo, na pele, então, por extremidades azuladas, que podem indicar que o sangue não está chegando adequadamente na periferia. Isso significaria uma cianose periférica e uma cianose central, que daí a gente estaria com indicação de que as trocas gasosas estão sendo insuficientes, né? Importante ver também na avaliação do sistema tegumentar é a questão das feridas. Então, se a ferida está limpa, séptica, né, a fase de cicatrização, se ela é uma ferida aberta ou não. Então, nessa imagem a gente consegue ver uma ferida já que ela está fechada, ela está limpa e é séptica, então não tem nenhum foco infeccioso, nada que a gente consiga perceber de contaminação, de infecção. Contudo, nessa imagem aqui, a gente já consegue ver ela com esses amarelos ali, com a presença de focos infecciosos, provavelmente alguma coisa de pus terá aqui. Falar um pouco sobre queimaduras, então, que a gente tem 4 graus, né? A primeira, ela é muito comum, a queimadura de sol, né? E ela acomete apenas a epiderme, que é a camada mais superficial da pele, então deixando essas marcas, essas manchas vermelhas, né? A queimadura bem comum. O segundo grau, ele já começa com o aparecimento de bolhas, né? Ele acomete a derme e a epiderme. No terceiro grau, então a gente tem um grau mais grave, que acomete tanto a derme, tanto a epiderme, como a hipoderme. Essa imagem aqui é de terceiro grau, então. E aquela outra ali, que eu mostrei antes, é de quarto grau, terceiro e quarto graus, que daí acometem já o músculo, que é uma tíbia exposta, que ela recebeu um processo cirúrgico com tela ali, autoenxerto. Eles tentaram reparar ao máximo, então, essa perna. Sobre cicatrizes, então, o que é importante avaliar, né? Se ela sofreu alguma retração da pele, se a pele sofreu retrações, se tem aderências, né? Se a cicatriz causou um engrossamento da pele, que nem aqui. E muito importante ver, né? Se a cicatriz está causando algum tipo de limitação de movimento. E, por exemplo, nessa imagem aqui, acredito que a ADM do ombro esteja limitado. Importante na atuação do fisioterapeuta e importante para uma boa avaliação, principalmente em pacientes que estão acamados por um longo tempo, é o aparecimento de escares, então as úlceras por pressão, úlceras de decúbito, que ocorre uma interrupção do fluxo sanguíneo na área e causando isquemia local, causando uma necrose, então, né? E essas úlceras, elas normalmente ocorrem em regiões com proeminência óssea. Então, ela é dividida em 4 estágios também. O primeiro estágio só começa a aparecer um vermelhidão no local, e na área do calcâneo, né? No segundo estágio que acomete, então já começa a abrir a pele, aparecimento de bolhas, né? Um pouco mais grave. E com o desenvolver da ferida, então, da úlcera, ela vai para um terceiro estágio, que ela já abre a pele, vai aumentando a profundidade, não? Então, ali a gente consegue ver, já aparece um pouco de gordura, de tecido adiposo, né? E cada vez vai aumentando mais até a gente chegar num estágio 4 aqui, né? De uma úlcera de pressão ou úlcera de decúbito. Aqui a gente tem uma cirurgia de ligamento cruzado anterior, já está bem consolidada, foi há bastante tempo, a gente não nota aderências, não tem retração da pele, aqui a gente tem uma ferida limpa, séptica,
E é isso. Importante que é importante avaliar no sistema tegumentar é a presença de rubor, então vermelhidões, que podem ter muitas causas, muitas mesmo. Então é importante olhar cada caso que pode ser em decorrência de menopausa, de ingesta de álcool, de alguns medicamentos, pode ser ansiedade, rosácea, pode ser várias causas.